Bom, é, contar minha trajetória e a minha participação nesse cinquentenário de atividade profissional da EDES é uma alegria, é um depoimento, vai ser um depoimento bem legal porque vai contar também a minha história, né, enquanto profissional do direito. Eu conheci o Edésio, eu era estudante de Direito na Faculdade de Direito Curitiba, eu já era dirigente sindical à época, isso era 1992, era dirigente sindical dos bancários e era do diretório acadêmico, né? E eu já era militante do PT à época, e a gente fez um processo de aproximação com os parlamentares, porque a gente tinha muita dificuldade na discussão das teses políticas e jurídicas para dentro da nossa faculdade de Direito, que era uma faculdade particular, bem conservadora, e que, portanto, a gente precisava trazer pessoas que tivessem a cabeça mais arejada e, evidentemente, dentro dessa perspectiva de construção do PT, a gente priorizava a vinda de parlamentares identificados com as nossas teses, as nossas bandeiras, né? Então a gente dialogava muito à época com os dois vereadores, que eram o Vanhone, o Samek, mas precisava de alguém, um parlamentar que tivesse um estofo jurídico, político e que pudesse fazer esse debate conosco. Então a gente pensou, poxa, mas essa pessoa só pode ser o Edésio, né, que era um advogado trabalhista e que tinha condições de trazer esses debates para dentro da nossa faculdade. Então a gente fez algumas atividades na faculdade e a partir disso eu passei a ter um relacionamento com o Walter, que era assessor dele, e dali para frente eu me formei e já desde o começo da faculdade eu tinha uma definição para minha vida que eu queria ser advogado trabalhista. Eu entrei, muita gente entra com muitas dúvidas na faculdade, não, eu entrei definido. E aí com esse sonho de ser advogado trabalhista, eu também decidi, bom, se eu quero ser advogado trabalhista, eu quero trabalhar no melhor escritório da advocacia trabalhista. E não tinha dúvidas que era o escritório do Edésio, né? E a partir disso eu passei a ter um relacionamento já do ponto de vista do movimento estudantil com o André. E quando estava próximo da minha formatura, já na minha fase de conclusão de curso, falei, ah, André, eu preciso trabalhar no escritório jurídico, vou iniciar minha nova vida, vou concluir minha atividade sindical e quero ser advogado trabalhista. Aí o André me convidou para me integrar ao escritório, que na época estava composto pelo Edésio, pelo Salvador e pelo Olímpio, e portanto a gente iniciei, quer dizer, acabei fazendo meu estágio após tendo concluído o meu processo formativo no curso de Direito, mas eu queria fazer não só advocacia trabalhista, mas queria fazer direito coletivo, assessoramento aos sindicatos, e aí eu fui falar com o Edésio, ó Edésio, eu quero trabalhar com direito coletivo, quero iniciar minha caminhada nessa parte do direito do trabalho. Ele disse, não, o Edésio com aquela sapiência que lhe é peculiar, ele disse, não, comece, faça primeiro o direito individual, aprenda o direito individual, depois a gente vai se encontrar aí no direito coletivo. E foi isso que aconteceu, né? Eu aprendi a advocacia no dia a dia, né, lá no escritório, trabalhando as ações, as audiências, aquele dia a dia cotidiano desgastante da atividade no direito individual, mas já acompanhava o EDES em algumas atividades no direito coletivo. Ele, paralelo a isso, tinha concluído o mandato de deputado dele, né? Ele já tinha voltado para a advocacia em 95 e de lá para cá a gente foi nesse crescente, né, da advocacia, das atividades profissionais, e a convivência cotidiana, diária com o Edésio sempre foi uma perspectiva muito legal, porque o Edésio se constitui num sujeito de uma generosidade ímpar e de uma solidariedade que são elementos característicos dele, né? Que torna a convivência com ele, além de um aprendizado diário, né? Ele efetivamente é o mestre de várias gerações de profissionais do direito e que eu tive o prazer de gozar da alegria, da convivência dele, dos aprendizados, dos ensinamentos dele, que ele repassa com muita tranquilidade, com muito carinho, com a paciência histórica também que lhe é peculiar, né? Então, o Edésio não se abala com as adversidades e as agruras da vida, né? Ele é um sujeito que consegue se colocar para além dos conflitos, das dificuldades, até porque isso é um elemento bem marcante na personalidade dele, que dá esse diferencial para ele de fazer a análise do momento político, social e jurídico, né? Quando você está com um processo de difícil solução, você
Eu não deixo nunca de perguntar e de conversar com o Edésio, que sempre ele vai te dar alternativas e os caminhos para a gente construir as melhores teses, as melhores alternativas, e não é para menos que todos aqueles que tiveram experiência profissional hoje se constituem com grandes operadores do direito, sejam juízes, procuradores e advogados que tiveram essa experiência fundamental com o Edésio, que é efetivamente um grande pai do direito do trabalho na região sul do país, formando diversas gerações de profissionais. Mas eu, então, voltando para a minha trajetória, tive essa experiência crescente, num primeiro momento como estudante de direito e dirigente sindical, num segundo momento mais próximo aí na qualidade de assessor jurídico, e aí tendo sempre às vezes ultrapassando aquela regra de não ser só o assessor e querendo ser dirigente, o Vedésio sempre me chamando a atenção, olha, você está indo para uma nova etapa da tua vida, você não é mais dirigente, agora você é assessor, né? Aprendi a duras penas essa caminhada de como se tornar e se transformar num advogado trabalhista e num consultor jurídico de entidades sindicais, né? Isso é um processo de formação que se dá dia a dia, semana a semana, mês a mês e ano a ano, né? Então, hoje já com 16 anos de atividade profissional, posso dizer que o Edésio né, foi muito importante na minha formação profissional, na formação da minha arquitetura, da minha construção, da minha base jurídica, e também sempre foi como visionário que dizia sempre ele que eu tinha uma vocação muito grande, muito forte para o magistério. E eu, assim, achava, não, você vai ser professor da universidade. Eu achava aquilo, puta, Deus, mas será? Eu achava uma coisa tão distante para mim, né? Mas sempre gostei, é a verdade, das questões acadêmicas, né? E quis o destino que eu entrasse no mestrado, e quis o destino que eu passasse no concurso de professor da Universidade Federal do Paraná, né? E que do qual também tenho um grande orgulho de fazer parte dessa instituição que me construiu também como sujeito acadêmico no mestrado e agora como professor daquela instituição. E o Edésio sempre na sua atitude visionária dizendo, olha, você vai ser professor da universidade, você vai participar de cursos no exterior. E eu sempre achava aquilo muito distante, mas foram realidades que foram se constituindo, se consolidando e efetivamente o Edésio também foi um grande apoiador dessa ideia para que eu pudesse seguir também nessa carreira acadêmica. E hoje, atualmente, eu e André, na nossa sociedade, na Passos Lunar, então, damos sequência nessa tradição política, social e jurídica, né? De continuidade desse legado do Edésio, de toda a tradição de construção do direito do trabalho a partir da luta dos trabalhadores, né? A partir da construção de um direito que nasce a partir das mesas de negociação coletiva, a partir das greves, das estratégias jurídicas que dão suporte à melhoria de vida desse povo brasileiro, à melhoria de vida dos trabalhadores desse país. Então eu tenho orgulho também de compor a equipe da Sociedade Passos e Lunar, em que eu e André somos os atores desse processo político e que construímos uma grande parceria, uma grande sociedade que dá sequência a esse projeto político, histórico político, jurídico que o Edésio construiu e que eu tenho muito orgulho de estar dando sequência. Não, veja, o Edésio, depois que termina o mandato, retoma a atividade profissional dele, né? Ele se volta, então, para a parceria que ele tinha com o Salvador e com o Olímpio, no sentido de cuidar do direito coletivo, né? Então, a atividade profissional do Edésio estava focada integralmente no assessoramento a sindicatos, na recomposição da relação das assessorias jurídicas com as entidades sindicais, né? E ele então passou a voltar a fazer tribunal, dissídios coletivos, negociações coletivas, a retomada do assessoramento com os rodoviários, né, o assessoramento de algumas entidades sindicais, mas basicamente o tempo dele estava voltado para os trabalhadores rodoviários que passaram, né, com o retorno da assessoria dele para a Fetropar, estabeleceu então, portanto, esse retorno à atividade que se combinava com os artigos dominicais dele que saíam no Caderno de Direito e Justiça do Estado do Paraná, que eram efetivamente uma referência para toda a comunidade jurídica paranaense e brasileira, mas em especial a paranaense, porque o Edésio sempre nos seus artigos deu conta de retratar não só os grandes temas,
mas também retratar as atividades sindicais do nosso estado, né? Quer dizer, retratar a história do movimento sindical paranaense, que é uma coisa que pouca gente faz, né? Retratar as atividades, os seminários, as participações de dirigentes sindicais em eventos nacionais e locais. Então, quer dizer, trazer para um órgão de notícias paranaense, né, que abriu esse espaço para que o Edésio fizesse, então, esse diálogo sobre os grandes temas jurídico-laborais, mas também retratasse a história do movimento obreiro paranaense, que é um grande aspecto. Além disso, o Edésio também sempre se constituiu por esse lado de escrever, né, esse aspecto de doutrinador. E aí, com essa bagagem que ele traz de legislador, né, com a experiência do processo legislativo que ele teve, ele passa então a ter uma análise do movimento legislativo com uma peculiaridade, uma fineza muito maior, né? Uma análise mais profunda na compreensão do elemento legislativo, e em especial num momento político muito difícil para os trabalhadores, que era um momento de grandes flexibilizações que nós tivemos na década de 90 com o governo Fernando Henrique, né? Um movimento resultante daquele processo de aprofundamento das políticas neoliberais em nosso país, né? Que acabaram trazendo enorme prejuízo aos trabalhadores e o Edésio, na sua trincheira, na análise política, né? Política e legislativa, fazendo esse olhar para o direito do trabalho em quem naquele que tem lado nesse processo político, né, na defesa de trabalhadores, mas também analisando do ponto de vista do direito do trabalho tecnicamente as alterações legislativas existentes. Do relato da atividade profissional dele do pós-mandato, ele sempre, então, como disse, ele produziu muito a partir dessa experiência legislativa dele como deputado, como parlamentar. Isso qualificou ainda mais, né? Ele que tinha uma experiência política antes do mandato, aí incrementa a sua experiência a sua experiência de análise político e jurídica e técnica, né? Agregando então esse mandato parlamentar que estabelece então ainda um conhecimento maior na sua análise, né, técnico-jurídica. Isso vem até 2002, quando a gente sempre instigou, e eu sempre disse, Edésio, você tem que ocupar esse espaço político da candidatura em 2002 do Lula, porque 2002 vai ser o ano do Lula e nós precisamos ter você num cargo importante, disputando um mandato parlamentar, né? E eu sempre fui um entusiasta da ideia, eu acho que foi um dos primeiros, né? Da ideia de que ele fosse candidato a senador, né? Porque eu acho que o Edésio reunia as condições pessoais para o exercício do mandato de senador com grande qualidade, né? Então, eu reputo que acho que deva ter sido um dos primeiros a falar para ele que ele devia ser candidato a senador, e, né, aproveitando aquele momento político bem importante, aquela onda vermelha que o Brasil passava, que eu achava que ele devia então ser candidato ao Senado, e ele foi candidato, né, acabou se consolidando, fez uma bela votação, contribuiu com o debate político do partido naquele ano, em 2002, e efetivamente por conta dessa valorosa contribuição que o Edésio deu na construção do Partido dos Trabalhadores, ele acabou ocupando um papel de destaque, de relevo na Itaipu, indo para o conselho e posteriormente assumindo a diretoria administrativa de Itaipu, e que até hoje vem sendo uma diretoria que traz inovações importantes na gestão de pessoas, que respeita os trabalhadores, respeita a sua interlocução sindical. O Edésio experimentando uma nova realidade, né, de negociação coletiva, e que também ele tem conduzido com a maestria que lhe é peculiar, resolvendo os conflitos de maneira sempre buscando a melhor saída para essas relações entre empresas e trabalhadores, e que efetivamente vem se constituindo nessa nova experiência. Que foi muito positivo dessa experiência da candidatura dele ao Senado é que ele, em paralelo a isso, o André era vereador da cidade, conseguiu reunir e resgatar um grupo de jovens advogados muito interessante. Eu acho que isso foi
um elemento característico bem positivo desse processo. Primeiro, de acionar e acessar uma rede jurídica de profissionais de direito do trabalho, de assessores e trabalhadores, né? Em todo esse estado que foi movimentada. Aqui em Curitiba, de todos os nossos amigos, os companheiros que compõem essa frente jurídica de profissionais do direito, não só da área jurídico-trabalhista, mas de todas as áreas, que têm um compromisso com o direito como um elemento transformador da sociedade, né? Não só o direito que protege o status quo, mas o direito que transforma e muda a vida das pessoas, fazendo a concretude da nossa Constituição, trazendo a melhoria de vida para as pessoas, né? Então, portanto, a candidatura do Edésio teve esse elemento característico bem importante de resgate de várias pessoas que deixaram de fazer militar até politicamente, partidariamente, e que tiveram na candidatura do Edésio esta, esta oportunidade para voltar a participar do processo político. Então isso também foi uma característica bem importante da candidatura do Edésio, e que, apesar de não ter sido eleito, mas fez uma belíssima votação e que retratou esse momento histórico político que foi a eleição do Lula e a contribuição da candidatura da Edésio para a candidatura majoritária do então Padre Roque, ele e Flávio, que acabou se elegendo, né, Flávio Arnes. Então, portanto, isso foi muito positivo e foi um elemento que acabou guindando o Edésio para essa nova experiência profissional, né? Assim, o que foi marcante para mim foi, e não foi até no rodoviário, foi nos rurais. Foi uma das primeiras vezes que eu viajei com o Edésio já como advogado, recém-formado, e o Edésio retomando a atividade profissional dele. Nós fomos participar de uma reunião e de uma assembleia com os trabalhadores rurais em Telêmaco Borba. Inclusive o presidente do sindicato está lá até hoje. E foi uma reunião assim onde o Edésio foi recebido de forma muito calorosa pelos trabalhadores, assim, dizendo: poxa, Edésio, que bom que você voltou, estamos precisando de você aqui para a advocacia. E para mim aquilo foi muito marcante, né, de participar daquela reunião, já nas minhas primeiras experiências profissionais, e poder viajar e conversar muito com o Edésio durante a viagem. Então ficou muito marcado na minha memória. Isso foi em 1995, 96, por aí. Uma das primeiras atividades que o Edésio fez, né, voltando a Telêmaco, reunindo com os trabalhadores rurais. A forma calorosa que ele foi recebido pelos trabalhadores foi para mim muito marcante, né? Que poderia dar uma falsa impressão para mim de que o Edésio pudesse ter sido esquecido, ou que as pessoas não teriam mais um compromisso com aquela experiência profissional que ele tinha, mas para minha surpresa foi que ele voltou para aquela assembleia, ele vibrou muito, e você sente a vibração do Edésio quando ele está no meio da peãozada, que ele dialoga, fala para os interesses daqueles trabalhadores, mas conversa com a alma daqueles trabalhadores. Isso para mim é um elemento marcante, bem importante. Outro elemento muito importante foi assim, quando a gente assumiu o Sindicato dos Telefônicos em 1999, onde a gente encarou uma dispensa massiva de quase 700 trabalhadores, e todo mundo muito preocupado, o que fazer, e a empresa despedindo, era recém processo de privatização da Telepar, e o Edésio sempre com aquela tranquilidade, com a sapiência dele, nos orientando, nos dando as diretrizes, né? Eu recém-formado, encarando já um desafio tão grande daquele de uma dispensa coletiva, né? E o Edésio sempre com a calma, com a paciência, mas muito duro e muito claro com os trabalhadores nas assembleias, né? Duro para expor a realidade existente, né, daquela violência empresarial que havia sido perpetrada contra aqueles trabalhadores, mas tendo muita cautela e muita sapiência nas diretrizes, nos encaminhamentos que as assembleias de trabalhadores dariam, e também depois da nossa estratégia jurídica de atendimento àqueles trabalhadores. Então, para mim também foi um segundo momento muito marcante, um momento de dureza, né, de dificuldade para aquela maioria daqueles trabalhadores, né, aquela imensidão de famílias que foram jogadas ao desemprego, mas o Edésio teve a tranquilidade para conduzir aquele processo, orientando os dirigentes sindicais, mas em especial orientando os jovens advogados que o acompanhavam naquela jornada. O que é interessante no ensino jurídico brasileiro é que
até a minha formatura não, eu me formei em 95, não estava consolidado no ensino jurídico brasileiro a prática forense, a prática jurídica. O sujeito tinha sua formação acadêmica e era despejado no mercado de trabalho. Hoje até, inclusive, eu participo do projeto de extensão da universidade, que é o Núcleo de Prática Jurídica. Mas na verdade era só o estágio e depois a experiência profissional nos escritórios que formava o profissional do direito, né? E a experiência e a forma que o Edésio sempre teve na sua metodologia de ensino, apesar de não trabalhar com essas categorias, né, metodologia de ensino, mas o ensino que ele sempre fez foi confiar naquele que estava ao seu lado, dar a possibilidade de exercício da atividade profissional, experimentando então as adversidades, as dificuldades que são peculiares à atividade da advocacia, mas sempre acompanhando e deixando o profissional que se trabalhava com ele tendo autonomia para desenvolver o seu trabalho, né? Mas sempre dialogando e acompanhando também para que o conhecimento que ele fosse transmitindo para esse profissional ele pudesse se apropriar, conhecer e acessar esse conhecimento, mas transformar nas suas peças, nas suas petições. E uma coisa, um elemento característico que sempre o Edésio trouxe quando estava discutindo as estratégias era sempre ousar, sempre pedir aquilo que era, talvez num primeiro momento não tivesse tão claro, mas deixar para que o juiz também, se o juiz tivesse sensibilidade social, também pudesse acionar dispositivos legais e constitucionais que pudessem valorizar ainda mais a defesa integral e a defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos que são tão característicos e caros ao direito do trabalho. Então, destacar que o Edésio sempre foi, apesar de não ostentar os títulos de magistério, mas sempre foi um grande professor, um sujeito, como já tinha dito antes, de paciência, né, para explicar, para conversar, dialogar com os mais novos, seja os estagiários, os jovens advogados e, por que não, os advogados já com certa caminhada de discutir os processos, seja ele de um trabalhador ou de um sindicato, uma ação muito simples ou muito complexa, o Edésio de um didatismo muito interessante, né? Deixando as coisas simples, simplificando os raciocínios jurídicos, né? Desmistificando as teses do outro lado para que transformasse então os nossos pedidos, as nossas defesas de teses, as mais fáceis e compreensíveis aos juízes que leriam as nossas petições, mas também firme no propósito de, nas audiências, nas sessões de tribunais, fizéssemos então um bom trabalho com capacidade e qualidade técnica na defesa dos trabalhadores. Então, por isso, o Edésio também tem essa maestria, né? essa maestria do magistério, de ensinar, de transferir o conhecimento, como diz, com generosidade e solidariedade, de não reter aquele conteúdo e transferir o conhecimento jurídico, e que foi tão importante para a formação de diversos profissionais, e inclusive a minha. Mas então, dizer que na qualidade de professor hoje universitário, eu, Sandro, mas reconhecendo que o Edésio é um doutor honoris causa na construção do direito social. Eu tenho um problema sério com o Edésio, que eu não consegui convencê-lo de deixar de torcer para o Paraná Clube e torcer para o Curitiba. Então, ele ainda, aí especialmente que o Paraná está em baixa nesse momento, ele ainda consegue, ele persegue lá o seu Paranito. Mas ele é, na verdade, um corintiano de carteirinha. E aí eu não tenho como dialogar, porque não torço para times de São Paulo. Então, ele sempre vem falando alegremente do seu time e meu time nem sempre me dá tantas alegrias, né? Mas então, infelizmente, eu não consegui convertê-lo coxa branca, apesar de ele ser um corintiano, né? Mas então, do aspecto da atividade, das suas peculiaridades e das suas humanidades, como já disse, né? O Edésio é uma figura para se conviver muito amável, muito light, muito cool, né? Como diz o André, muito tranquila de se conviver, de fácil trato, é um sujeito bem humorado sempre, é, que sempre está disposto a uma boa conversa, um bom diálogo. Então, portanto, o Edésio é dessas figuras humanas
em que dá prazer conversar, né? Uma pessoa que sempre vai te agregar algo. Então, portanto, para encerrar mesmo, eu quero desejar ao Edésio saúde e felicidade nesse cinquentenário da sua atividade profissional. Dizer que foi uma alegria, foi, é e será uma alegria conviver, gozar da sua convivência, poder aproveitar dos seus conhecimentos e dizer ainda que aguardamos ainda o seu retorno para a atividade na advocacia, porque ainda você tem muito a nos ensinar e muito ainda a debater nos tribunais. Então, Edésio, te saúdo por esse momento importantíssimo, né? O cinquentenário de uma atividade não é para qualquer um, mas celebrar o cinquentenário de forma ativa e altiva, né? Construindo o direito do trabalho, que ainda tem muitos desafios a serem superados no mundo que a todo momento passa por crises e alterações, e efetivamente o direito do trabalho é o primeiro direito que é manietado, alterado e prejudicado aos trabalhadores. Então precisamos seguir com a sua voz firme, forte e altiva na defesa das conquistas sociais, dos direitos dos trabalhadores e do direito do trabalho do Brasil, no qual, Edésio, você teve uma contribuição fundamental para a construção desse direito e que necessitamos de você de volta na nossa trincheira, com certeza. Um grande abraço.